Corte da Selic confirma a melhora da inflação, mas meta fiscal ainda deixa a desejar. O alerta agora é vermelho. Onda de calor vai piorar e temperaturas devem superar os 40 graus a partir de sexta. E você vai ver também. O Brasil bate recorde de expansão de energia solar neste ano. Comissão do Senado aprova projeto que permite descontar a academia do imposto de renda. Polônia volta atrás e diz que cumprirá acordos de envio de armas para a Ucrânia. Morador de Santa Catarina usa detector de metal para fazer caça ao tesouro nas praias. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. Ótima tarde para você, Dani. Ótima tarde para você também, Kleber. E é claro, a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira. E a gente começa falando de economia. O Banco Central baixou pela segunda vez seguida a taxa básica de juros da economia. A redução foi do tamanho que o mercado esperava, de 0,5 ponto percentual. A Selic agora está em 12,75%. O Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, reduziu a taxa Selic para 12,75% ao ano. O anúncio foi feito no começo da noite desta quarta-feira. O corte de 0,5 ponto percentual já era esperado pelo mercado financeiro. O Copom considerou que houve uma evolução do processo de desinflação. O órgão reiterou que continuará a promover reduções na mesma intensidade nos próximos encontros. Esse foi o segundo corte seguido na taxa básica de juros, que começou a recuar em agosto deste ano. De março de 2021 a agosto de 2022, o Copom elevou a Selic por 12 vezes consecutivas, em um ciclo de aperto monetário que começou em meio à alta dos preços de alimentos, de energia e de combustíveis. De agosto do ano passado a agosto deste ano, a taxa foi mantida em 13,75% ao ano. Bom, como a gente acabou de ver, essa foi a segunda queda na taxa de juros. Até aí, nenhuma grande novidade. Afinal, essa era a projeção do mercado financeiro, como a gente viu. Mas o que a gente quer saber agora é o que está por trás desses números. Qual vai ser o impacto na vida de nós consumidores? Isso mesmo, Dani. Olha só, logo de cara a gente já pode falar que a segunda queda seguida representa uma melhora da economia do país. Mas como ficam os empréstimos, por exemplo, ou então as prestações para a compra de produtos? Essas são algumas das perguntas e das dúvidas que a gente vai esclarecer na nossa entrevista de hoje. Bom, para falar sobre o assunto, eu chamo para a nossa conversa o economista César Bergo. Boa tarde, César. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Kleber. Boa tarde, Dani. É um prazer estar com vocês aí. O prazer é nosso, César. E olha só, no comunicado do Copom, reconhece a melhora da inflação e da atividade econômica brasileira, como a gente falou aqui na abertura, mas afirma a necessidade do governo atingir as metas fiscais do país. Qual é a grande dificuldade para atingir essas metas e por que elas são tão importantes? Kleber, primeiro a gente tem que comemorar que nós perdemos o primeiro lugar de taxa de juros maior do planeta. Perdemos para o México. Agora o México passou na nossa frente, né? Segundo, a questão é o aumento das metas fiscais. Você tem um arcabouço fiscal que prevê uma arrecadação muito forte, né? E é difícil de você conseguir em função exatamente da aprovação dos projetos que vão permitir essa arrecadação. Mas está começando a ser aprovado alguns projetos, isso vai ajudar. Mas o que o Banco Central coloca, e é muito preocupante, é o cenário externo. No cenário interno tem a questão fiscal mesmo de cumprir as metas, mas tem a questão dos Estados Unidos, a política monetária, que está com dificuldade também. As taxas de juros futuras subiram nos Estados Unidos. E também a questão da China, com a queda das atividades econômicas. Então esse é o freio, porque o mercado esperava realmente uma queda de 0,5%. Mas o comunicado veio bem forte no sentido de que não existe perspectiva de um aumento nessa flexibilização não, viu, Kleber? E César, ajuda a gente a enxergar melhor o que está por trás desse número. Qual o impacto que esse corte de 0,5 ponto percentual terá no crédito e nas parcelas? Será algo significativo? Olha, na verdade, são dois aspectos importantes que você menciona, Dani. Primeiro é nas contas públicas, né? Cada 1% que a taxa Selic cai, o governo economiza 40 bilhões de pagamento de juros. Então isso é importante.
E o segundo é a questão do consumidor, vai mexer nas expectativas. Então, já tem bancos, inclusive, que já reduziram as taxas de juros de consignado, né? Pode parecer pouco, mas isso na esteira do juro composto, como diz Albert Einstein, que é a maior invenção do homem é o juro composto, isso vai ajudar muito as contas e os orçamentos, porque as empresas mudam os seus projetos, né? Vão fazer novos investimentos, isso vai implicar emprego e renda para a nossa população, e o consumidor, aquele cidadão que está com dívida, também isso vai melhorar esse cenário com relação à redução da taxa de juros. E César, muitos especialistas afirmam que o comunicado do Banco Central deixa claro que as reduções maiores na taxa de juros não devem acontecer nas próximas reuniões. Qual é a sua projeção? Olha, esses embates técnicos, né, acontecem muito no Banco Central. E o Banco Central está um pouco dividido nisso aí, a gente vê na própria ata e está agora no comunicado. Mas temos que aguardar a ata, porque de fato o comunicado veio mais forte em termos de política monetária restritiva do que o comunicado de agosto. Então, isso é devido, primeiro, a esse cenário que você comentou, né, a questão internacional, a questão das metas fiscais, mas a nossa economia está um pouco aquecida também. Então, a preocupação do Banco Central é nesse sentido, que pode provocar uma mexida na inflação e, com isso, então, você tem essa preocupação que você colocou, Kleber. Tá certo, então. Nós acabamos de conversar com o economista César Bergo. Aliás, César, nunca vi você tão otimista, hein, para falar da economia. Muito obrigado pela sua participação. Olha, eu mexo com isso no meu dia a dia, né? Esse otimismo não é fruto da minha vontade, é do que eu estou vendo em termos de investimento e vontade de comprar o Brasil, entre aspas, né? Então isso vai melhorar a vida de todos nós. Economicamente é o meu papo, eu não fujo disso, tá bom? Um grande abraço para vocês. Grande abraço. Até mais, César. E o Brasil bateu recorde na expansão de energia solar neste ano. Segundo o Ministério de Minas e Energia, entre janeiro e agosto foram instalados 3 gigawatts. Somente no primeiro semestre deste ano, o Brasil instalou 3 gigawatts de potência da fonte solar fotovoltaica e bateu o recorde de expansão desse tipo de energia. Em todo o ano passado, foram instalados 2,5 gigawatts de energia solar. Segundo o Ministério de Minas e Energia, esse acréscimo não considera a micro e mini geração distribuída, que são aquelas placas solares instaladas nas casas e nos comércios. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, as usinas solares ultrapassaram os 5% na matriz elétrica brasileira, alcançando 10,4 gigawatts instalados. Já a geração em residências tem mais de 23 gigawatts instalados em 3 milhões de unidades consumidoras. De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, esse mercado tem potencial para gerar 90 milhões de unidades. De acordo com os especialistas, a queda no custo da tecnologia, políticas públicas e o preço das contas de energia são fatores que levam as pessoas a instalarem o sistema de energia solar. E muita atenção agora para esta notícia. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu o alerta vermelho para ondas de calor em 9 estados. O aviso do órgão significa grande perigo por conta das altas temperaturas. O IMET aumentou o grau de alerta de calor para vermelho em regiões do centro e sudeste do país. O aviso foi ajustado para o máximo de atenção em parte de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas Gerais, Pará, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Os alertas vermelhos são os mais graves e indicam o risco de grandes danos, acidentes e preparação para medidas de emergência. Com isso, o IMET só emite alertas vermelhos em acordo com a Defesa Civil Nacional. Outros estados aparecem com aviso de alerta laranja, que também merece certa atenção com a alta temperatura. O aviso foi para regiões da Bahia, Maranhão, Piauí, Santa Catarina, além do Distrito Federal. Os novos alertas apontam ainda temperaturas com cerca de 5 graus acima da média, por período maior do que 5 dias. A previsão de calor intenso agora se estende até domingo. Em alguns estados, a previsão é que a temperatura chegue acima dos 40 graus. Os avisos meteorológicos são alertas de tempo, que incluem ondas de calor, aumento ou redução excepcionais nos volumes de chuva, vento, umidade do ar, entre outros. O tenente-coronel Mauro Cid disse à Polícia Federal durante a sua delação que o ex-presidente Jair Bolsonaro
participou de reunião com militares para tratar de um golpe. Na delação, Cid teria detalhado duas situações. Em uma delas, ele fala de minuta golpista. Em outro momento, o ex-ajudante de ordens descreve a reunião de Bolsonaro com a cúpula militar. No encontro, as Forças Armadas teriam sido consultadas sobre a possibilidade de uma intervenção militar. A resposta da cúpula da Marinha, ainda segundo ele, teria sido que as tropas estavam prontas para agir. Já o comando do Exército não teria aceitado o plano, mas ainda não há provas que confirmem essa história. E o relator da CPI, que investiga a atuação do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o deputado Ricardo Salles, pediu o indiciamento de 11 pessoas. Entre os pedidos de indiciamento estão do ex-ministro do Gabinete Institucional de Segurança, o GSI, General Gonçalves Dias, e do líder da Frente Nacional de Luta, José Rainha. Salles afirma que Gonçalves Dias mentiu para a CPI ao dizer que não tinha acesso a nenhum relatório da ABIN. O relatório da CPI deve ser apresentado nesta quinta-feira e a votação deve acontecer na próxima semana. E veja a seguir, Polônia volta atrás e diz que cumprirá acordos de envio de armas para a Ucrânia. E ainda, morador de Santa Catarina usa detector de metal para fazer caça ao tesouro nas praias. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h15 e nós voltamos com uma notícia boa para os praticantes de atividades físicas. Com certeza. Isso porque a Comissão de Esporte do Senado aprovou uma proposta para que os gastos com academia e personal trainer possam fazer parte, da relação de gastos que são abatidos no imposto de renda. O projeto ainda vai ser analisado por outras comissões antes de ir para o plenário. O projeto de lei que está em análise pretende deduzir do imposto de renda os gastos com atividades físicas, como mensalidades de academias, centro de saúde e contratação de personal trainer. Pelo texto, os gastos deduzidos com esses serviços devem ter um limite anual de R$ 3.561 e precisam ser comprovados com nota fiscal. A proposta é baseada em dados da ONU, que correlacionaram a prática constante de atividades físicas com a saúde das pessoas. A prática de atividades físicas rotineira é de vital importância para a manutenção da saúde física e mental. O risco de mortalidade precoce é de 20% a 30% menor em adultos e idosos fisicamente ativos, na comparação com os inativos. A Organização Mundial da Saúde recomenda de 150 a 300 minutos de atividade aeróbica moderada a vigorosa por semana para todos os adultos e uma média de 60 minutos por dia para crianças e adolescentes. Mas uma pesquisa feita pelo Serviço Social da Indústria neste ano concluiu que 52% dos brasileiros raramente ou nunca praticam atividades físicas. Um levantamento feito pela Universidade Federal Fluminense revelou que a inatividade física dos brasileiros gerou gastos de R$ 300 milhões ao Sistema Único de Saúde em 2019, somente com internações. A proposta ainda vai ser analisada pela Comissão de Assuntos Econômicos antes de ser enviada ao plenário do Senado para votação. E no destaque internacional, a Polônia afirmou ontem que iria parar de enviar armas para a Ucrânia em meio às disputas sobre as exportações de grãos. Mas nesta quinta-feira, o país garantiu que vai realizar os envios que já estavam acordados. Varsóvia tem sido um dos apoios mais firmes de Kiev desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022 e é um de seus principais fornecedores de armas. Mas na quarta-feira, o governo polonês disse que deixaria de fornecer armas a Kiev e que se concentraria em equipar seu próprio exército. Nesta quinta, o porta-voz do governo polonês, Piotr Miller, declarou que a Polônia vai cumprir apenas as entregas de munição e armamento previamente acordadas. As informações foram publicadas pela agência de notícias PAP. Além de seus próprios envios, a Polônia também é um país de trânsito fundamental para o armamento que os Estados Unidos e outros aliados ocidentais direcionam para a Ucrânia. Da mesma forma, o país acolhe quase 1 milhão de refugiados ucranianos que se beneficiaram de diferentes tipos de ajuda do governo.
As tensões entre Varsóvia e Kiev foram deflagradas pela proibição da Polônia de importar grãos ucranianos para proteger seus próprios agricultores. O Ministério Ucraniano da Agricultura anunciou nesta quinta negociações com a Polônia nos próximos dias para resolver a disputa sobre as exportações de cereais. E após 1 ano e 7 meses da guerra na Ucrânia, esse novo episódio coloca em xeque o desfecho do conflito. A possibilidade dos ucranianos perderem o apoio do Ocidente pode ser um fator decisivo na batalha travada no leste europeu. Quais as chances disso acontecer de fato? E sem o apoio do Ocidente, a Ucrânia resistiria aos ataques russos? Para falar sobre isso, a gente consultou o analista em relações internacionais, Vladimir Feijó. Vamos ouvi-lo. O governo polonês já anunciou que não vai permitir a circulação de armas para a Ucrânia, o que torna, portanto, impraticável a entrega, em especial, de armamentos terrestres que o país tanto precisa para continuar avançando. Além disso, a gente tem que ponderar que o Ocidente tem lá outros tantos interesses, inclusive geopolíticos, e se a gente for pensar a OTAN como bloco que luta contra a Rússia, também tem instabilidades e olhos com o que acontece no Pacífico. A relação tensa China e Índia e o desdobramento, as dificuldades diplomáticas Índia e Canadá colocaram em pausa as negociações para um grande jogo geopolítico no Pacífico, sem contar as ameaças também de adesão da Coreia do Norte a fornecer armas para a Rússia. Bom, vamos mudar de assunto agora. Todo mundo já ouviu histórias de piratas e tesouros escondidos no fundo do mar. Pois bem, um morador de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, resolveu fazer sua própria busca por tesouros na praia, não é mesmo, Dani? Pois é, e os tesouros não são iguais àqueles dos contos infantis, mas pode ter muito valor sim, principalmente para a natureza. Ao invés de usar um mapa, ele usa um detector de metais. Quem vai contar para a gente essa história é a repórter Maria Clara Leite. Por aqui. Ai, meu Deus, galera. Olha aqui, ó. Tem marcação. Opa. É um anelzinho, pessoal. Ai, é ouro baixo. Ouro baixo, 18 quilates, prata e outros metais. Esses têm sido os achados de Matheus nas praias de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Aqui, ó. Ai, pessoal, é um anelzinho. Que coisa linda. O jovem de 25 anos se apresenta como detectorista, aquele que procura objetos com o uso do detector de metais. Um hobby desenvolvido ao lado do pai há cerca de uma década. A gente comprou um detector bem simples, assim, que não aparecia nem sinais, IDs. Naquela época não tinha muita tecnologia ainda, né? Aí a gente ia pra praia e ia lá pegar moedinha. Caiu, ó. Opa! Aí, pessoal, 50 centavos. Demos sorte, hein? Bora, pra próxima. Só que ao invés das moedas, a família encontrava muito lixo. Por isso, aos poucos, o detector foi aposentado. Até que 1 ano atrás... O meu pai trouxe a ideia de novo, né? Daí, como a gente tinha esse detector guardado, a gente falou, vamos lá na praia ver o que dá, né? Só que dessa vez vamos gravar, para ver como é que se sai nas redes sociais, né? Foi um sucesso. Uma única rede já acumula mais de 160 mil seguidores e a outra tem quase 40 mil. Ambas somam milhares de visualizações das buscas que viraram saga. Olá pessoal, eu sou o Matheus. Decidi fazer uma saga do 0 a 1 milhão de reais apenas com o meu detector de metais. Matheus e Edésio, o pai dele, vão às praias catarinenses 3 vezes por semana em horários de maré baixa para a caça ao tesouro. Entre os itens encontrados, o jovem destaca estas moedas. Eu achei as duas juntas, são 2 moedas de prata, uma de 1935 e uma de 1922. E são moedas bem especiais, assim, sabe? Especiais e valiosas, bem como outros itens. Se vender tudo que achou nesse 1 ano de buscas, Matheus acredita que pode faturar quase 5 mil reais. Mas a ideia, por enquanto, é guardar as peças a 7 chaves.
Bem, depois dessa história inusitada, muita gente deve estar se perguntando como é que funciona um detector de metais. Será que é fácil de usar? Quanto custa? Existem variações? Aqui nesta loja de pesca, na região central de São Paulo, há pelo menos 4 modelos que variam aí entre R$500 e R$5.000, a depender da precisão. E esse mais caro detecta apenas ouro. O restante detecta qualquer tipo de metal. O André tem um aqui nas mãos, ele que é subgerente da loja, vai mostrar pra gente como é que funciona, André. Então, Clara, chegou na região, ligou o detector, tá praticando o hobby, tá na praia, por exemplo, aproveita para ficar rico. Vai passando na superfície e ele vai dar os sinais de detecção. Talvez na superfície ou na profundidade de mais ou menos de 10 a 25, 30 centímetros. E pode ser que seja um pedaço de alumínio, um ferro, um prego ou quem sabe uma correntinha, uma aliança. Esse detector mostra no visor que tipo de objeto pode estar sob a areia. Pedras preciosas, alianças, o alumínio. E esse daqui praticamente é mais para as moedas. Quando chega mais perto do objeto, o ruído muda? O ruído fica um pouco mais sonoro, um pouco maior. E você vem, leva uma pazinha, né? E você começa a cavucar, raspar e de repente você encontra um objeto. Usamos aqui, por exemplo, uma moeda, né? André diz que não é tão simples usar o aparelho. Leva tempo para entender suas funcionalidades e diferenciar seus sinais sonoros. Mas mesmo depois de aprender tudo, segundo o especialista, sempre é preciso contar com a sorte. Então você vai muito também de ter a força de vontade e falar, será que aqui eu vou arriscar, cavucar a terra e perder um tempinho? Pode ser que eu ganhe na loteria, ou pode ser que não também. Na dúvida, parece ser melhor tentar. Só nessa loja, as vendas de detectores de metais quadriplicaram do começo do ano para cá. Pelo visto, muitos estão mesmo atrás de um tesouro perdido que Matheus já encontrou. Entre seus achados, ele diz que o que há de mais valioso é o contato que tem com o pai durante o detectorismo. É muito bom estar com ele lá, né? Ele presente comigo, a gente junto, caçando tesouro, eu criei uma história, né? Quero aproveitar cada momento com ele, sabe? Cada momento que eu tô lá com meu pai na praia é mágico e único. Isso com certeza estreita nossos laços, né? A gente fica muito mais próximo. Opa! Aí, pessoal, 50 centavos. Demos sorte, hein? Bora, pra próxima. Olha, Dani, e o que me chamou a atenção nessa reportagem é quanta coisa diferente pode ser encontrada na areia da praia, menos um tesouro, né? Pois é, e se ele fizer um detector de plástico, ele vai sair com sacos e sacos da praia, não é verdade? Fica esse alerta aí, então, para preservar a limpeza nas praias. Importante. Bom, essa edição fica por aqui e eu agradeço demais pela sua companhia. Não se esqueça que daqui a pouco, a 1h50, eu volto com mais informações para você. Até daqui a pouco. Até mais.